Yamete Kudasai. No vídeo anterior eu tinha citado alguns jogos que eu tinha feito na minha vida. E entre eles tinha esse jogo da bruxa que é bem questionável. E nesse vídeo eu citei que esse jogo foi literalmente o primeiro protótipo que eu fiz que parecia um jogo. Se você quiser ver mais sobre esse vídeo, o link aí na descrição. Depois de ter criado essa primeira versão do jogo da bruxa, eu fiquei pensativo e pensei, nossa, esse jogo realmente parece ser algo que parece ser interessante. E de todos os projetos que eu já fiz, esse foi o que eu realmente pensei em fazer algo sério. E penso até hoje. Por isso que hoje nesse vídeo eu irei apresentar este projeto pra vocês. E eu vou mostrar todas as 3 versões, sem contar com a primeira versão que eu fiz no vídeo passado. Agora sem enrolar, bora começar logo isso. 1, 2, 3, Tá bom, depois de fazer essa primeira versão do jogo, eu fiquei muito pensativo sobre essa personagem que eu tinha feito em específico. E eu fiquei tão pensativo que eu comecei até a fazer desenhos para poder repensar num design que ficaria melhor para ela. Em meio de inúmeros desenhos, não tô zoando, foi só um só mesmo. Eu fiz esse desenho. Não é o melhor desenho do mundo, mas eu fiz outros melhores depois. Eu sempre pensava como meu primeiro jogo que eu ia fazer a sério como um jogo de nave. Mas eu queria fazer um jogo de nave que você não fosse uma nave. Muitas pessoas que começam a estudar desenvolvimento de jogos sempre pensam no seu primeiro jogo sempre da mesma forma. Eu vou criar um GTA, mano. Eu vou criar um GTA que você tá no Brasil e eu não sei nem fazer um if nem um else, mas eu vou criar um GTA com o meu primeiro jogo. Davey! Maluco, eu sou o cara mais diferenciado do mundo. Eu vou criar um MMORPG. Mas cara, você só fez um Pong aqui do curso. Não, maluco, não. Eu vou criar um MMORPG, mano, que tem várias classes e várias habilidades diferentes. Mas cara, você não sabe nem usar a estrutura de dados, cara. Você não sabe nem como é que funciona o servidor. Não, cara, eu vou criar, tá ligado? No final vai ter várias mecânicas e não sei o que. O boneco ele vai dar um 360 e cara, tem um pensamento assim é o maior tiro no pé que você pode estar fazendo com você mesmo, amigo. Isso porque desenvolver jogos é algo muito difícil e você não pode começar logo criando seus jogos dos sonhos, sabe? Pra você aprender a criar jogos, você tem que criar jogos, né? Todo mundo sempre tem aqueles jogos dos sonhos na cabeça que ele sempre quer criar. Eu tenho também, eu tenho vários na verdade. E pra fazer seu jogo dos sonhos, que sempre é bem complexo, todo mundo quer fazer um jogo super complexo, é necessário muita experiência e muito aprendizado sobre esse assunto que você quer aprender. Porque criar jogo é muito difícil, cara. Bota difícil nisso. E desde o início sempre tive essa mentalidade e eu não tava querendo pensar logo em criar um jogo que eu queria fazer. Eu sempre quis fazer um Metroidvania, sabe? Mas eu sei que ele é um pouquinho complexo demais pra minhas habilidades atuais. Que eu só sabia fazer um Pong. E hoje em dia eu nem sei fazer uma plataforma direito ainda. Eu até fiz um, mas... O menino tem que aprender muita coisa ainda. Mas só lembrando, só porque o seu primeiro jogo vai ser um jogo simples, não significa que ele não deve ser bem trabalhado, né? O primeiro jogo que eu queria fazer, que eu pensei muito, foi sobre dessa bruxa aí, que era o que mais parecia dar certo. E eu pensei muitas coisas pra ela, tipo, a história e o universo por trás. Mesmo sendo algo simples, eu já pensei numa historinha. Tipo, não é uma história que seja muito complexa, mas tem que ter alguma história, né? Resumindo aqui a história do que eu pensei pra esse jogo. Você é essa bruxa chamada Lily, ou sei lá, eu não pensei num outro nome. Talvez eu mude esse nome, mas eu não sei, foi o nome que veio na minha cabeça. Na verdade, o primeiro nome que eu dei pra ela era Little Witcher, mas eu descobri que tem tanto jogo chamado Little Witcher, que Little Witcher é o nome mais genérico pra um jogo de bruxa que pode existir na face da terra. Little Witcher in the Woods, Little Witcher no Beta, Sweet Little Witcher, The Little Witcher in the Lost Memories. Meu Deus do céu. Resumindo, é muito jogo da bruxa pequena. Então o nome do jogo eu não sei qual vai ser, se vai ser Little Witcher, se vai ser Witcher Joia da Bruxa, não sei pronunciar isso aqui. Voltando à história. Você faz parte de um clã de bruxas, mas você pensa, nossa, a personagem ela é fofinha, então ela deve ser heroína, né? E ai meu Deus, ela vai salvar o mundo, não. É bem, sim e não. Porque basicamente no universo, essas bruxas, elas ficam tacando terror na vida dos seres humanos, entendeu? E elas são bruxas, né? Bruxas, elas fazem isso. Isso que uma bruxa faz, né? Mas basicamente no jogo que eu quero fazer
fazer e vender na Steam, né? Essa bruxa, ela vive numa mansão com a sua irmã. E sim, eu pensei numa mansão, tipo um castelo igual a Castlevania. Eu amo Castlevania. E também um pouquinho de Touhou. Na verdade, muito de Touhou, é muita inspiração de Touhou esse jogo. E basicamente as duas vivem nesse mesmo castelo. Essas duas sempre vivem tretando, porque elas são bruxas, né? Bruxas tretam. E um certo dia, a minha irmã mais velha, que é a Big Witcher, sim, que é original. A Little Witcher é a Big Witcher. Oh, meu Deus, me deu um Oscar, por favor. Ela pega uma joia super misteriosa, que eu não sei como ela pegou, mas eu vou inventar um dia, eu não sei, tirou do cu. E esta joia deu poderes pra ela e deu muitos poderes. E ela expulsou a outra irmã do castelo. E basicamente o mundo todo tá querendo destruir ela, porque ela tem muito poder. E ela tá destruindo todas as vilas da cidade, de todos os seres, as criaturas, as fadas, os elfos, os Shrek. E é isso, ela vai ter que voltar pro castelo e tentar derrotar a irmã. Essa é a história do jogo que eu quero fazer pro pago, né? Claro que vai ter muito mais coisa, vai ter muito mais história, vai ter muitos outros personagens que você vai lutar e não sei o que. Mas por enquanto é só isso que eu vou falar mesmo. Mas esses outros projetos que eu fiz, não tava muito pensando nisso. Eu não tava pensando em lore, nada disso. Eu só queria criar um jogo, né? Porque, tipo, tem essas ideias, mas eu não tinha muito conhecimento. Então eu fiz a segunda versão do jogo e eu mudei a câmera que era de lado pra ser de cima pra baixo. Também, como dá pra ver, eu criei um menuzinho aqui, um menuzinho bem simples, mas tem um menu agora, né? O jogo. Um menu com a caligrafia que parece que foi feito por uma criança de 3 anos. Também dá pra reparar que nessa versão eu tinha um sistema de vida que era bem semelhante ao Doom dos primeiros 1900 e bolinha. Meio que quando ela ficava morrendo, ela ficava com uma carinha triste. É isso. E também, ao invés de atirar essas balas esquisitas aqui, ela começava a tirar agora umas estrelinhas que eu, sinceramente, não lembro como é que isso vai ser feito aí, ó, de cores. Como dá pra reparar, na primeira versão, os inimigos eram sempre bem repetitivos. Era apenas esses olhos aqui, no final, aquele rato esquisito lá que ficava fazendo... E nessa nova versão, eu criei alguns novos inimigos diferentes, como a abóbora. Ele aparecia pela tela e ficava ricocheteando pelas paredes, atrapalhando o movimento do jogador. Também tinha essa fada aqui que... quesitos de lore, eu não sei o que ela é, ou eu não criei história pra ela, é apenas uma fada que solta magia, é isso. Diferente da versão anterior, que você até o final lutava com o rato, tentava lutar, porque aquele bicho era difícil. Essa versão era bem pra ser um arcade mesmo, tanto que ele ficava repetindo, o jogo é meio que infinito, ele sempre fica repetindo os inimigos depois de um tempo. Ele tem um loop que ele primeiro dropa inimigo X, depois inimigo Y, depois outro, depois um, depois outro, nesse nível assim. Depois disso eu fiz a terceira versão, que voltou a ser uma fase, não um jogo infinito. Eu até gostava da versão anterior, mas eu queria fazer outra versão, uma versão que tivesse mais inimigos e que tivesse um chefe final, que parecesse uma fase, né? Essa terceira versão tinha um menu bem mais complexo, mas igualmente inútil. Como dá pra ver, tem iniciar e continuar, só que esse continuar é totalmente inútil. Se você aperta não acontece nada, eu não sei nem porque eu coloquei isso aí, cara, só pra ficar bonito. Como eu citei anteriormente, esse estilo de jogo que eu tava fazendo era muito inspirado em uma série de jogos japoneses chamada Touhou. Touhou é uma série de jogos Bullet Hell. Mas Shinogami, o que é um Bullet Hell? Meu amigo, Bullet Hell basicamente é um jogo de nave como qualquer um, só que existe um pequeno ponto que diferencia ele de um jogo de nave comum. Ao invés de ser um jogo de nave normal, onde você só vai atirando e lutando contra alguns inimigos, em Bullet Hell tu tem que ficar desviando de mais 50 mil projéteis enquanto luta com um chefe, cara. O estilo de jogo é muito difícil, mas mesmo assim eu queria usar de inspiração Touhou, que se enquadra nesse tipo de jogo. E eu deixei o jogo bem nessa pegada de Touhou mesmo. Se você ver até na HUD do lado, ele tá bem semelhante ao Touhou. Uma coisa que vale muito a pena falar dessa nova versão são os novos inimigos. Nas duas versões anteriores até que tinha inimigos, só que eles eram bem simples. Seus movimentos eram limitados na maioria das vezes a um zigue-zague. Esse zigue-zague aí. Nessa nova versão eu queria fazer mais variedades de inimigos. Como pode ver, agora tem um dragão que solta bolas de sei lá o que. Ele basicamente substitui aquela fada, aquela criatura lá do outro jogo. E além dos olhos, que eles ficaram um pouquinho menores por algum motivo, também tinha alguns inimigos novos, como essas caveiras que elas andavam na diagonal e soltavam projéteis literalmente para sua direção. Eu também criei um sistema de vida que quando você mata os inimigos, você dropa um coração. Mas o engraçado também é essas moedas. Se você perceber bem na gameplay, além de ele dropar um coração, ele dropa essas moedinhas, que é inútil também. É que na minha cabeça eu queria criar algum tipo de sistema de loja. Esse sistema de loja ia funcionar da seguinte forma: no meio da fase os inimigos iam dropar essas moedas.
E com essas moedas você ia trocar por itens, por armas, por poderes, por, sei lá, vida. Mas no final, ficou por isso mesmo. Eles são só moedas que você pega e são inúteis. Só que nessa versão tinha um chefe final. Aí também tinha os inimigos abóbora que são diferentes, eles só vão pra baixo. Mas vamos falar do chefe final. Esse chefe final, ele era muito amedrontado. Não, ele era era o quê mesmo? Ele ia pro lado e pro outro e você atirava nele e era isso. Ele morria e Passou muito tempo e eu fui logo fazer a quarta versão do meu jogo, que nunca saía completo. E como a maioria dos meus projetos, eles nunca são completos, esse aí foi muito menos ainda. Isso porque, olha, ele fica dessa forma aí, olha que coisa linda. Eu queria começar a fazer esse projeto, eu queria que esse projeto fosse melhor do que a primeira, a segunda e a terceira versão. Só que meio que eu caguei com a resolução do jogo, e por eu ter cagado com a resolução do jogo na época, ele meio que quebrou o jogo todo, porque ele tinha umas colisão que era relacionada ao tamanho da tela, e meio que quando eu troquei a resolução ele cagou tudo e ficou esquisito com essa merda aí. Se você perceber, quando eu fui gravar esse vídeo eu tive que dar uma ajeitada na tela, se você considerar isso como uma ajeitada na tela, né? Esse jogo é muito mais feio do que os outros porque você joga literalmente em cima de um chroma key de cinema, mas ele tem algumas coisas que são interessantes. Essa versão eu tive umas ideias muito peculiares pra esse jogo. Eu queria criar uma segunda personagem jogável que ficou meio esquisito. Bem, minha ideia era num jogo de nave fazer ela atacar de perto, só que isso ficou meio estranho. Meio que não tem problema, parecia bem interessante a forma que ela se movimentava e tal, mas meio que eu não tava conseguindo pensar em formas de como colocar ela dentro desse jogo. Porque, cara, é um jogo de navinha que atira de longe, né? Como é que você vai chegar perto nos inimigos que atira de longe? E olha que esses inimigos desse jogo eu até que gostei, mesmo não tendo nem gráfico direito. Os primeiros inimigos que eu fiz foram os clássicos olhos, mas eles eram diferentes, hein? Eles tinham esse famoso movimento de nave. Sim, galera, aqueles movimentos de zigue-zague, de movimentos complexos, de jogos de nave de verdade, não essas porcaria que eu fiz. Fiz também esses quadrados vermelhos que vão fingir que é aquela fada do segundo jogo. Eu queria que basicamente elas aparecessem de cima, dessem uns tirinhos e fossem embora. Algo semelhante com os jogos de nave mesmo. Por último, o Sentinela. Basicamente, eu não sei como é que eu programei isso, nem lembro, mas não deve ser tão difícil, mas ele foi o inimigo mais complexo que eu fiz naquela época. Ele tinha um comportamento que ficava seguindo a sua posição, e quando acabava no temporizador, ele ia diretamente pra você. Ah, meus jovens, mas eles não iriam apenas pra sua posição. Não, eles tinham que fazer algo a mais, porque eu queria fazer algo super complexo. Eles iam até você e no final jogavam uma faca em você, ou tentavam, porque esse negócio tá muito bugado. Bem, basicamente sobre esse projeto é só isso, sim, ele é o mais curto porque só tinha isso pra falar mesmo. Ele foi um projeto muito incompleto, mas foi um projeto importante. Com ele eu consegui validar algumas ideias que eu tinha na minha mente, e gostei muito de ver que minhas habilidades estavam um pouquinho melhores, porque antes eu só fazia uns inimigos que descia, e agora eu conseguia pensar em fazer alguns inimigos diferentes, mesmo bugados, mas eles funcionavam, tá ligado? Eles pareciam aquilo que saía da minha mente. Bem, esses foram as 3 versões extras do Little Witcher que eu queria mostrar. Little Witcher porque eu ainda não tenho um nome pra esse jogo, é um jogo genérico. Mas eu percebo que esse projeto realmente é interessante, realmente dá pra criar um jogo de verdade com isso. Eu acho interessante, eu tenho muito carinho por esse projeto, porque literalmente ele é o primeiro jogo, o primeiro universozinho que eu criei, que é algo bem feitinho e é realmente criativozinho, tá ligado? Eu gosto da personagem. Quando eu tiver habilidades o suficiente, eu penso em criar uma versão completa desse jogo e lançar na Steam. Eu quero criar muito mais em cima desse jogo, e também eu sempre faço desenhos e ilustrações de coisas que eu penso pro jogo. Se você quiser ver, vai lá no meu Instagram aqui, ó, aqui na descrição. No meu Instagram eu envio várias fotos e tem muita foto dela. Cara, na moral, desenhar essa bruxa se tornou minha zona de conforto do desenho, cara, na moral. Tanto de desenho que eu fiz dela quando eu tava entediado, você não tem noção, cara. Eu tô pensando em criar uma versão nova desse jogo ainda nesse ano. Mais uma versão grátis, com 4 fases, com chefe, com diálogozinho, ou algo assim do nível. Não sei se eu vou conseguir fazer, tancar isso aí, mas vamos ver, né? E de tudo é isso, né? Muito obrigado por você ter acompanhado este vídeo. Link do meu Instagram, do itch.io, caso você queira jogar essas últimas 2 versões, tá aí abaixo na descrição. E é isso, como eu não tenho muita coisa pra falar nesse final, porque eu perdi minha criatividade, eu só falo...